Imagina acordar um dia, abrir o TikTok e ver o prefeito da sua cidade fazendo piadinha, dancinha, promessa grandiosa, e no outro dia descobrir que esse mesmo cara foi afastado do cargo pela Justiça Federal sob suspeita de corrupção. Parece roteiro de série de Netflix, né? Mas não, isso aqui é Sorocaba. Hoje a gente vai falar de Rodrigo Manga, o prefeito influencer, o TikTok da política, o cara que virou fenômeno nas redes. E agora manchete de polícia. E já vou avisando, esse aqui não é um vídeo pra passar pano, nem pra lacrar e esse tipo de coisa. Esse aqui é um vídeo pra entender como a política virou entretenimento e quando esse mesmo entretenimento começa a ficar perigoso. Porque enquanto muita gente via só o prefeito engraçado, a Polícia Federal via outra coisa. Contrato suspeito, dinheiro público da saúde, investigação rolando desde 2022 e agora o afastamento do cargo. E claro, segundo ele, tudo não passa de uma perseguição política. Mas aí eu te pergunto, perseguição ou consequência? E não é só isso, tem um decreto polêmico sobre internação forçada, tem promessa de parque tipo Disney, tem marketing pesado e agora tem acusação de liderar organização criminosa. É muita coisa para um prefeito só, você não acha? Então se prepara, porque no vídeo de hoje a gente vai separar o personagem da internet, os fatos da investigação e o que isso diz sobre o tipo de político que a gente anda aplaudindo. Já deixa o like agora para não se esquecer, se inscreve aí no canal, porque esse vídeo aqui dá trabalho. E comenta desde já. O que você acha do Rodrigo Manga? É vítima de perseguição ou é mais um caso clássico de político que se perdeu no próprio personagem? Bora entender essa história, porque ela é muito maior do que parece. Antes da gente falar da polícia, justiça e investigação, a gente precisa falar do personagem. Por que Rodrigo Manga não virou famoso por ser prefeito? Ele virou famoso por ser prefeito TikTok. Vídeo curto, piadinha, corte rápido, linguagem de internet, promessa grande. Enquanto muito político fala difícil, ele falava como se estivesse no grupo do Zap, sabe? Aqueles bem tiozão mesmo. E vamos ser justos, isso funcionou que uma maravilha. Muita gente passou a gostar do cara porque pensava, pô, finalmente um político que é gente como a gente. Só que aqui já começa o primeiro alerta. Quando o político vira entretenimento, quem fiscaliza vira chato, quem critica vira hater. Porque é isso. O personagem engole o cargo, o político vira influencer, a gestão vira conteúdo. Só que enquanto a internet ria, nos bastidores a coisa era bem menos engraçada. Segundo as investigações da Polícia Federal desde 2022, tinha gente olhando com lupa para contratos de saúde em Sorocaba. Não é qualquer coisa, estamos aqui falando de suspeitas de fraude em licitação, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e até ele ser o possível chefe de um esquema. Resultado? Em 2025 a Polícia Federal vai lá e fala: prefeito, sai da cadeira por enquanto. Isso aqui é pesado, tá? Prefeito eleito, popular, com milhões de visualizações, afastado por uma decisão judicial, o povo acha estranho. E aí vem o clássico discurso: sou vítima de perseguição política. E eu não duvido que perseguição política exista mesmo no Brasil, a gente sabe que acontece mesmo. Mas também não dá pra fingir que a Polícia Federal acordou um dia e decidiu inventar tudo do nada. E aqui eu quero entrar num ponto delicado, mas necessário. Porque eu vi porque eu vi bastante gente dizendo algo mais ou menos assim: ah, beleza, pode até ter problema, mas olha quanta coisa ele fez por Sorocaba. Isso aí te lembra alguém? Pois é, soa muito parecido com aquele velho discurso usado para defender o Lula. Aquele discurso mesmo, roubou, mas fez. Olha que coisa curiosa. E no fim de tudo, a gente sabe. Muda o partido, muda a bandeira, mas o discurso é sempre o mesmo. Se fez obra, se apareceu, se entregou algo, então tá tudo certo, né? Não, porque dinheiro público não é prêmio, não é bônus, é obrigação, é o mínimo que um prefeito tinha que fazer, um prefeito, um presidente, seja quem for. Você não pode dizer, beleza, eu desviei aqui, mas eu construí ali. Isso não é gestão. Isso é normalização de roubo, de desvio. É exatamente assim que a política brasileira vira esse loop infinito de escândalo de corrupção. E como se não bastasse só a investigação, tem mais problema. Esse iceberg é mais fundo do que você pensa. Teve o decreto de internação involuntária de dependentes químicos. Muita gente aplaudiu, muita gente criticou. Especialistas falaram em retrocesso, em risco de violar direitos. Mas na internet, o corte é bonito. É sempre, agora sim, alguém fazendo alguma coisa. Também teve a história do parque, tipo Disney, que virou meme, virou promessa, virou manchete. E depois, silêncio. De novo, não importa se vai acontecer ou não. Importa que gera visualização, engajamento, personagem forte. E enquanto o personagem cresce, a fiscalização some. E aí a gente chega no ponto principal desse vídeo. Rodrigo Manga não é só sobre ele. Ele é um sintoma.
Sintoma de um Brasil onde político precisa viralizar para existir, a gestão precisa render corte e escândalo só vira problema quando não dá mais para ignorar. Porque até então era só o prefeito engraçado do TikTok, agora é o prefeito afastado pela Justiça Federal. E ficou a pergunta: será que se ele fosse discreto, sem personagem, isso tudo teria passado tanto tempo despercebido assim? Bom, agora eu vou simplificar tudo aqui o que tá rolando para vocês. Vamos entender aqui exatamente o que a Polícia Federal quer saber, que é se os contratos da área da saúde em Sorocaba foram usados para desviar dinheiro público, contrato de hospital, de gestão, de serviço médico, dinheiro que deveria estar indo atender gente doente. E quando a investigação chega num ponto em que a justiça fala: prefeita, é melhor você se afastar por enquanto, é porque a coisa, no mínimo, não é pequena. Isso não é condenação, não é dizer que ele é culpado, mas também passa longe de ser só fofoca de internet. De outro lado, o Rodrigo Manga diz que isso é perseguição política, que querem tirar ele do jogo, que ele incomoda, que estão com medo. E vamos combinar, todo político acusado fala isso. Nenhum diz: me pegaram mesmo. Então aqui acaba não sendo uma questão de acreditar cegamente na Polícia Federal. É questão de entender uma coisa: investigação séria não nasce do nada. Mas também todo mundo tem o direito de defesa. O problema mesmo, sabe qual é? É quando o discurso vira escudo pra tudo. Porque aí qualquer pergunta vira um ataque. Qualquer dúvida vira uma perseguição. Qualquer crítica vira complô. E é aqui que entra a parte mais triste dessa história. Tem gente que olha pra tudo isso e fala: política é assim mesmo. Todo mundo rouba, pelo menos esse aparece. É o Brasil do tanto faz, é o Brasil. E aí volta aquela comparação: Lula, direita, esquerda, Manga, qualquer nome. No fim, sempre tem alguém dizendo, mas fez. Como se honestidade fosse opcional. Como se desvio fosse detalhe. Como se a integridade fosse frescura, sabe? Enquanto a gente aceita isso, os escândalos continuam se repetindo. Mas agora pensa aqui comigo. Mesmo que lá na frente ele prove que é inocente, essa mancha já existe. Afastamento de cargo, nome ligado à investigação, imagem colocada em suspeita. E na política, meu amigo, imagem é tudo. E se for condenado? Aí o discurso muda de figura. Aí vira mais um capítulo daquele livro infinito chamado Políticos que Prometiam Ser Diferentes. De um jeito ou de outro, essa história vai acompanhar o nome dele, mas eu volto a dizer aqui, tá? Esse vídeo não é sobre o Rodrigo Manga, eu não tenho nada contra ele. É sobre o tipo de político que a gente transforma em ídolo, o tipo de discurso que a gente passa pano e o tipo de erro que a gente normaliza. Porque enquanto a gente estiver mais preocupado com cortezinho engraçado do que com gestão séria, vai continuar surgindo personagem. E personagem nenhum governa bem. Quem governa bem é gente preparada e principalmente gente que respeita o dinheiro público. Então fica aí pra reflexão, você que chegou até aqui. Não importa se é de direita, se é de esquerda, não importa se faz bonito, ou faz vídeo, ou é engraçado. Se mexeu com dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, tem que se explicar, tem que ser investigado, e se errou, tem que pagar. Porque político não é celebridade, é funcionário. E funcionário que faz besteira na vida real é demitido. Bom, comenta aí embaixo. O que você acha do Rodrigo Manga? É vítima, perseguição ou mais um caso político que se perdeu no personagem? Se esse vídeo aqui te fez pensar um pouco sobre, deixa o like aí, ajuda o canal, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!